Outra coisa, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente poder comentar e fazer perguntas, etc., discutir mesmo durante a aula. Eu prometo que eu não vou usar todo o tempo que eu tenho, porque eu acho que é um assunto que varia muito de interesse de pessoa a pessoa. E por isso eu queria saber quem aqui trabalha já em pesquisa clínica. Pouquinha gente. Ou tem muito mais pessoas envergonhadas. Mas, enfim, a pesquisa clínica é hoje uma área muito interessante do ponto de vista não só científico, como também de mercado de trabalho. É uma área que está crescendo, uma área que vai crescer mais, é uma área que está cada vez incorporando mais profissionais, mais assuntos e vai sempre ter vai ter uma importância cada vez maior no nosso meio. Pesquisa clínica é uma área extremamente regulada. Isso aqui são todas as instituições que, de alguma maneira, emitem diretrizes, regras, leis, etc., para a pesquisa clínica. E eu vou só lembrar para vocês algumas que são as mais importantes aqui do Brasil. A Anvisa, agora a Conep, que vai ter uma mudança, o ICH, se vocês não conhecem, o ICH é o Conselho Internacional de Harmonização, que emite diretrizes, por exemplo, as diretrizes de boas práticas clínicas, mas também várias outras diretrizes, inclusive parâmetros para ensaios clínicos, parâmetros estatísticos, de formatação, enfim, uma série grande. E se vocês tiverem interesse, o site do ICH é ich.org, é um grupo que fica baseado na Suíça e que emite essas diretrizes que são, hoje em dia, seguidas no mundo todo, né? Isso é muito importante para a gente. Mas vocês estão vendo aí, tem muita coisa, né? E se você quiser se aprofundar, tem muita coisa para ler e, às vezes, nem todas são no mesmo sentido. Essa aqui vai ser a nossa agenda para hoje, né? Vamos falar um pouquinho do status atual da pesquisa clínica no Brasil, desses regulamentos que no Brasil estão em transição. Vamos falar um pouquinho da nova lei que foi aprovada para pesquisa clínica e da Anvisa, que já adotou essa lei e emitiu uma nova regulamentação. Vocês acham que a gente faz muita pesquisa no Brasil? Muita, média ou pouca? Muito pouca. O Brasil é responsável por mais ou menos 2% dos estudos, recebe 2% dos estudos clínicos que são feitos no mundo todo. E isso é muito pouco. É muito pouco. A gente tem um potencial para fazer muito mais, né? O Brasil é o 20º país, ou tá nessa faixa de 20º, 22º, 23º país em termos de produção de pesquisa clínica. E a gente, com a população que tem, com a estrutura que tem, poderia estar fazendo muito mais. Então, vamos ver um pouquinho por que isso acontece. Isso está, infelizmente, diminuiu nos últimos anos, né? Em 2023, logo no final da pandemia, o Brasil estava com 1,3% dos estudos só. Esse é um relatório anual que a Anvisa emite dos estudos que ela recebe. A Anvisa não recebe todos os estudos que são feitos no Brasil, só aqueles que exigem, que vão servir para registro, que vão exigir importação de algum material. Então, não é o total. Mas vocês veem aqui, em primeiro lugar, o que aparece, o número de estudos que a Anvisa reviu de 2019 a 2023, portanto, pegando toda a época da pandemia, onde a pesquisa clínica cresceu bastante no Brasil, foi de 1.400 estudos. Em 5 anos, isso não chega a dar 300 estudos por ano. E a maioria dos nossos estudos é de fase 3. O que significa isso? Significa que, primeiro, são estudos grandes, são estudos longos, são estudos caros, que exigem muitos centros de pesquisa, muitos pacientes, mas, ao mesmo tempo, são os estudos mais precoces, onde a gente pode aprender mais, principalmente os estudos de fase 2, são menos frequentes no Brasil. Nós vamos ver por quê.
Que tipo de estudo é feito no Brasil? Olha só que coisa desbalanceada. A oncologia, 110 estudos. Ela tem mais estudos do que praticamente as 4 próximas especialidades. Por que isso acontece? Porque os estudos de oncologia são os mais longos, são os mais difíceis de recrutar, são os que demoram mais tempo, e a gente consegue participar desses estudos porque a gente demora muito para aprovar. Oi, você está... Uma perspectiva de financiamento, eu acho que a gente vê um maior financiamento para esse tipo de pesquisa em relação ao estudo clínico do que outras áreas. A oncologia tem basicamente metade dos estudos clínicos que estão feitos no mundo todo, né? Por que que isso acontece também? Porque é a área onde está sendo feita, onde a gente está ganhando mais conhecimento, mais tecnologia, mais produtos e onde existe muita gente precisando de novos tratamentos, né? Mas assim mesmo, se a gente pensar aqui na Fiocruz, a participação de oncologia é mínima se é que ela tem alguma coisa. E isso faz com que as outras especialidades fiquem muito defasadas, tenham muito menos expressão aqui no Brasil. Isso pode ser revertido se a gente realmente mudar o nosso ambiente, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico aqui do lado. A participação dos patrocinadores nacionais na Anvisa está na faixa de 7 a 9%. Ou seja, de tudo que a Anvisa rever, mais de 90% é de patrocinadores estrangeiros. A indústria nacional, os institutos de pesquisa nacionais ainda contribuem muito pouco para a pesquisa clínica feita localmente. Isso está mudando um pouquinho, mas ainda vai demorar mais. A gente precisa do quê? Precisa de mais financiamento, precisa de mais pessoas, precisa de mais coragem também. Aqui, a Anvisa também publicou o número de centros e o número de investigadores, não é o total, mas é o que ela vê, né? Não é o que existe no Brasil, mas é o que chega até a Anvisa. Então, vocês veem o desbalanço que existe, a desigualdade que existe em relação às regiões do Brasil. O Sudeste tem basicamente metade assim, o dobro do Sul, 5, 6 vezes o que existe no Nordeste e assim por diante. É muito desigual, né? E isso dificulta muito, porque o Brasil já é um país grande, já é um país desigual, as distâncias são muito grandes. Então, quando eu penso em fazer um estudo, onde que eu vou, né? Aqui eu gasto X, aqui eu gasto 2x, aqui eu gasto 3x. Onde que eu vou fazer meu estudo? Eu vou fazer onde eu tenho o melhor resultado. E o melhor resultado não depende da localização geográfica, depende da disponibilidade. Então, fora do Sudeste do Brasil, a gente precisa ser muito bom para conseguir captar mais estudos. E é isso que eu queria transmitir para vocês. É importante que a gente mostre o valor, mostre a capacidade, desenvolva essas capacidades para receber mais estudos. Hoje em dia está sendo feito um esforço grande para aumentar o número de pesquisas na região norte e nordeste, e isso tem que ser aproveitado, né? Tem que ser aproveitado para realmente a gente poder aumentar e diminuir essa desigualdade. Uma das principais razões para a gente ter essa dificuldade de fazer novos estudos é o nosso processo de aprovação regulatória, né? Que é, até hoje, bastante complicado. Quando uma instituição, seja o Instituto Gonçalo Muniz, seja uma empresa farmacêutica, seja um investigador independente, resolve fazer um estudo clínico, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa pode ser o centro do Dr. Edson, pode ser um outro centro, pode ser vários centros, um estudo multicêntrico.
mas um centro tem que ser o centro coordenador, é o que vai gerenciar, vamos dizer assim, toda a tramitação regulatória. Esse centro coordenador tem que ter um CEP, um Comitê de Ética em Pesquisa. Esse CEP é o primeiro que vai avaliar o teu estudo. Vai avaliar se, do ponto de vista ético, ele está coerente, ele está seguindo as diretrizes internacionais e nacionais, e vai dar uma aprovação, e vai, hoje, se o estudo é de colaboração estrangeira, ou envolve um novo medicamento, ou envolve um novo tratamento, vai mandar para a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que fica em Brasília. E a CONEP vai reanalisar o parecer que foi dado pelo CEP, se esse parecer foi positivo, e vai poder ratificar esse parecer ou retificar o parecer. Como os revisores que o Dr. Edson mostrou, a CONEP retifica em mais de 90% dos casos, ou seja, vocês também vão receber pendências da CONEP. E isso demora, em média, 3 meses, 4 meses, pode ser até mais, e depois, se você tiver uma pendência, você tem que responder e demora mais. Depois da aprovação final da CONEP, caso ela aconteça, o estudo pode ser distribuído para os outros centros, que também vão passar pelo seu CEP, mas para ratificar o que a CONEP já disse. E, em paralelo, o patrocinador do estudo vai submeter o estudo à Anvisa, que também vai rever, do ponto de vista sanitário, se o estudo traz algum risco, se ele pode ser feito, vai dar uma aprovação, e depois dessa aprovação, ela serve para importar o que você precisa importar para fazer o teu estudo. Todo esse trâmite dificilmente demora menos de 6 meses, enquanto em muitos outros países a gente consegue fazer isso em 2 ou 3 meses. Então, o Brasil sempre está atrasado em relação ao início do estudo, de um estudo clínico. E isso é que muitas vezes dificulta que a gente receba mais estudos. Às vezes isso é muito pior, às vezes a gente demora um ano para começar um estudo. E às vezes até o estudo não é aprovado. Mas, enfim, não ser aprovado faz parte do jogo. Tudo bem até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos sossegados. O mundo, como é que o mundo da pesquisa clínica vê o Brasil? Então, muitos especialistas foram consultados e criaram um score, uma forma de avaliar países em relação à atratividade que eles têm para a pesquisa clínica. E viram que isso podia ser feito com 3 critérios. O primeiro critério, que está aqui embaixo, é a disponibilidade de pacientes. Você só pode fazer um estudo clínico se você tiver pacientes. Depois, a infraestrutura clínica, sistema de saúde, hospitais, hospitais convenientes, etc. E terceiro, a infraestrutura operacional para fazer pesquisa. Como é que está o Brasil nesse score? Como é que está o Brasil em relação ao número de pacientes? A gente tem muito paciente, né? 200 milhões de população e tal. A gente está aqui, ó. Logo depois da China, Estados Unidos, Índia, vem o Brasil. O Brasil tem muito pacientes, tem uma disponibilidade de pacientes muito boa. Como é que está o Brasil em relação à infraestrutura clínica? Para nós, a gente imagina, poxa, está melhorando, tá indo, tal, tá ok, mas como é que o mundo vê a gente? E aqui, ó, está bem para trás, né? E como é que o mundo vê a gente em relação à infraestrutura operacional de pesquisa clínica? Vê aqui. Então, se você fosse um organismo internacional, privado ou governamental, você faria estudos no Brasil? Depende, né? O que é super importante para o meu estudo? É ter muito paciente? Bom, então, o Brasil pode ser, né? O que é muito importante para o meu estudo? Ter uma tecnologia, uma infraestrutura médica muito sofisticada? No Brasil, talvez não. E assim que essas coisas são discutidas. E a gente sabe que o Brasil é muito desigual.
Então, mesmo em termos de infraestrutura operacional ou infraestrutura clínica, existem áreas que são carentes, mas existem ilhas de excelência que são comparáveis a qualquer outro país. Mas como é que uma pessoa que está trabalhando lá em Chicago vai poder avaliar isso? Só se ele souber o que está acontecendo no Brasil. E quem tem que dizer isso para ele somos nós. Somos nós que temos que divulgar o que a gente faz, pode fazer e gostaria de fazer, né? A gente tem que aparecer para essas pessoas nos eventos internacionais, nas publicações, na discussão que ocorre, às vezes até em mídias sociais. Elas precisam entender que aqui pode ser feita essa pesquisa que eles têm. Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar no, no 10º lugar dentro da pesquisa clínica no mundo. A gente quer ter pelo menos o dobro de estudos clínicos que a gente tem hoje, deixar de sair dos 200 a 300 estudos para mais de 500. E como é que a gente pode conseguir isso? Opa! A gente pode conseguir mudando a nossa regulamentação. Então, baseado nos ensinamentos que a Isabel me deu, vou contar uma história para vocês. Em 2013, um oncologista lá do Rio Grande do Sul, chamado Fábio Frank, uma pessoa muito bacana. Ele tinha pacientes, ele fazia muitos estudos clínicos em Ijuí. É uma cidade que acho que pouquíssima gente aqui já foi. Ijuí é uma cidade quase na fronteira com a Argentina, e ele tem um centro de pesquisa lá extremamente bem desenvolvido. E os pacientes dele tinham dificuldade de entrar nos estudos, como sempre, né? Porque os estudos demoram, os estudos às vezes não vêm, etc. E um paciente dele tinha um câncer de pulmão, já tinha participado de estudos, o câncer voltou e ele tinha um estudo em que poderia participar se o estudo fosse aprovado rapidamente, e não foi. Essa pessoa conhecia uma senadora lá do Rio Grande do Sul chamada Ana Amélia Lemos, uma pessoa muito bacana que trabalhava dentro como senadora, mas ela tinha um foco na área de saúde. Foram conversar com ela e explicar a situação desse paciente e da pesquisa clínica em geral, porque a pesquisa clínica seria tão importante, poderia prolongar a vida daquele paciente e de muitos outros se ela fosse feita no Brasil. E ela perguntou, por que que não, então por que que não, qual é o problema? O problema é esse. Entendi, interessante, né? O que que ela fez? Ela chamou as pessoas envolvidas na pesquisa, chamou um representante da Anvisa, chamou um representante de pacientes, chamou um representante da Conep, chamou para entender o que estava acontecendo. Ela teve um depoimento só. E aí a Anvisa colocou, olha, não, a gente faz um bom trabalho, mas às vezes demora um pouco, mas o trabalho que a gente faz é muito delicado, etc. Tá bom. Chamou pacientes, falou, olha, a gente perde um monte de estudos. A própria indústria e o setor regulado falou assim, olha, infelizmente a gente gostaria de fazer muito mais, mas não consegue. Chamou a Conep e a Conep falou assim, não, está tudo bem, a gente toma muito cuidado, a gente protege os pacientes e tal. Então, por que que demora? Não, demora porque tem que demorar, tem que ser uma coisa muito delicada, muito bem feita, tal. E por que que nos outros países não é assim? Nos outros países, cada um tem o seu jeito de fazer a coisa. Bom, aí ela estudou mais o assunto e viu que no Brasil tudo isso era regulado por resoluções. Resolução da Anvisa, resolução da Conep, do Conselho Nacional de Saúde, portarias, cartas, etc. Isso é o que a gente chama de normas infralegais. Elas podem ser mudadas de acordo com a pessoa que está lá na repartição pública. Ela falou, não, precisa de uma lei para isso. Chamou de novo as pessoas. Estou pensando em fazer uma lei da pesquisa clínica. O que vocês acham? A Anvisa falou, tá bom, né? Faz. Quer fazer a lei? Faz. Chamou a Conep falou assim, olha, não precisa lei. Está tudo funcionando bem. Para que precisa de uma lei? A gente está... Ela fez a lei. Fez um projeto de lei. Isso foi em 2014.
Esse projeto de lei demorou 10 anos para virar uma lei. Tramitou no Senado, foi visto por várias comissões, foi para a Câmara, mudou de número, tramitou em várias comissões, foi defendida, atacada, até que no ano passado foi para votação em plenário, todo mundo com medo, porque principalmente os partidos de esquerda eram muito contrários à lei. A lei foi aprovada por todos os partidos. Dos 305 deputados que estavam lá na sessão, 300 aprovaram a lei. Ela foi sancionada e está em vigor desde o final de agosto. Ela foi aprovada em maio, 90 dias depois ela entrou em vigor. Então, com isso, a gente tem uma regulamentação mais sólida, mais consistente para poder melhorar o ambiente de pesquisa clínica no Brasil. Isso é ótimo, mas ainda não é tudo. Mas eu vou dizer para vocês, a lei, né, o que que ela fez? Ela criou um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que está subordinado à área de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Isso faz com que a aprovação das regras da pesquisa saiam do Conselho Nacional de Saúde, que não tem por mandato trabalhar nessa área de ética em pesquisa. A CONEP, de acordo com a nova lei, ela não existe. O que foi criado é Instância Nacional de Ética em Pesquisa, a INEP, mas isso tem que ser regulamentado pelo Poder Executivo. Ainda não foi. Mas algumas coisas são muito importantes. A análise ética, que antes era feita primeiro pelo CEP, depois pelo CONEP, passa a ser feita pelo CEP. E o CEP passa a ter 30 dias para dar o primeiro parecer. Isso é muito importante, né? Primeiro, porque dá um intervalo de tempo bem claro, e segundo, porque força o CEP a se capacitar para fazer isso bem feito. A Anvisa também passa a ter um prazo de 90 dias para dar um parecer inicial, ou o estudo pode começar por ter curso de prazo. Isso é um mecanismo que existe em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Se o FDA não se pronuncia, o estudo pode começar. A necessidade de fornecimento de droga após estudo, que no Brasil é um tema muito controverso, vai continuar existindo, mas ela vai fazer parte de um plano que é feito pelo investigador e pelo patrocinador e apresentado ao CEP para ser aprovado. O CEP vai dizer se do jeito que está sendo proposto está bom para os pacientes ou não. Mas falta regulamentação. Então, a gente não sabe como é que vai ser essa INEP, a gente não sabe várias outras coisas que estão na lei que vão dizer como é que isso vai ser operacionalizado. Quais são os riscos que a gente vê nisso? Primeiro, da INEP virar a nova CONEP, né? Quer dizer, o mesmo grupo que estava na CONEP entrar na INEP e ficar tudo como antes. Segundo, os CEPs precisam se capacitar porque eles passam a ter muito mais responsabilidade. E a gente sabe que no Brasil, com mais de 900 CEPs, a gente tem CEPs com qualidades, padrões de qualidade muito diferentes. Muitas questões ainda dependem dessa regulamentação e a Anvisa tem um problema de falta de pessoal que é crônico e está cada vez pior. A Anvisa deveria ter pelo menos o dobro do número de funcionários para poder fazer o seu trabalho bem feito. E com isso ela vai ter muita dificuldade para cumprir esses prazos. E aprovar os estudos por decurso de prazo não é uma boa medida, né? Uma coisa que ficou muito discutida durante a tramitação da lei é se os participantes de pesquisa perdem direitos, né? O pessoal da CONEP, que sempre quer manter o seu status quo, os pacientes vão ficar prejudicados, porque os pacientes não... Não é o espírito da lei fazer que os pacientes percam direitos ou percam coisas. Eu imagino que talvez aqui muita gente pense diferente disso. A própria Fiocruz se manifestou algumas vezes contra alguns dispositivos da lei. Estou disposto a discutir isso com vocês a hora que vocês quiserem. Mas eu acredito que os pacientes vão sair ganhando com a lei, porque vai ter mais estudos, bons estudos, aprovados de forma mais rápida, vai haver uma tendência a ter cada vez
mais possibilidade de os pacientes serem tratados dentro de protocolos de bom padrão. Mas é uma coisa para a gente discutir. Como é que nós estamos hoje? A Conep está pressionando o Ministério da Saúde para fazer a regulamentação de acordo com o que eles preconizam e manter o status quo dele. O Ministério da Saúde está trabalhando bastante na regulamentação, mas a gente não sabe como é que isso vai ser, não tem transparência sobre isso. Quem está fazendo, como é que eles estão pensando, quando eles pretendem emitir essa regulamentação, isso tudo está no ar. Os investigadores e os CEPs, mesmo com a nova lei, dependem da Plataforma Brasil, que é um sistema feito pelo DataPrev, em que todo mundo que tem um projeto de pesquisa, antes de mandar para o CEP, tem que colocar os documentos nessa base de dados, que automaticamente manda para o CEP e comunica as pessoas interessadas. Mas essa Plataforma Brasil não é perfeita, né? Quando eu faço o meu imposto de renda, eu vejo assim, puxa vida, se a Plataforma Brasil fosse metade do programa da Receita Federal, eu ia ser tão feliz, né? Porque a Receita Federal funciona como se fosse para tomar o nosso dinheiro é tão fácil, né? Tão bom, né? Tão, funciona tão bem. A Plataforma Brasil não é assim, né? Difícil de você colocar o documento, difícil, às vezes ela fora do ar, às vezes ela não entende exatamente o que você quer fazer, mas ela está aí, ela tem que ser usada. E os patrocinadores que querem trazer mais estudos para o Brasil estão esperando ter uma maior clareza dessa situação. Então, essa é a situação que a gente está hoje. Todo mundo de acordo? Ninguém perguntas, comentários, nada? Como diz o Dr. Edson, quando eu faço uma inflexão interrogativa, é uma pergunta. Bom, mas a Anvisa, até por uma questão regulatória mesmo, ela já se avançou e publicou uma nova resolução no final de 2024, tomando em consideração o que diz a nova lei. Essa nova regulamentação, essa nova resolução da diretoria colegiada, ela já eliminou, já caducou a resolução anterior, que chamava número 9 de 2015. Então, o que que ela fala? Ela já é o resultado da nova lei, ela não é uma... ela revisa e substitui a RDC 09, ela já considera a nova lei e ela tem um motivo claro que ela deixa desde o começo, que é a disposição para avançar na racionalização dos processos de pesquisa. O que é muito bom, porque até agora, todos os organismos oficiais diziam assim, não, eu estou preocupado com a ética, eu quero proteger os pacientes. Todo mundo quer proteger os pacientes, mas ninguém se preocupava com a racionalidade do processo, a produtividade, a eficiência. Isso tudo parece que era secundário. E a Anvisa parece que acordou para isso. Os destaques dessa nova resolução, que eu imagino que quem trabalha com pesquisa clínica precisa ler. É uma resolução de umas 20 páginas, assim como a nova lei também é uma lei, mas tem mais de 20 páginas, mas, enfim, nosso trabalho é ler coisas, então nós vamos precisar ler. Primeiro, ela trata só dos estudos que visam registro no Brasil. Estudos com medicamentos que visem registro no Brasil. Ela não trata de estudos de bioequivalência, ela não trata de cosméticos, ela não trata de produtos para a saúde e nem de terapias avançadas. Cada uma dessas coisas vai ter uma nova regulamentação que está sendo produzida lá na Anvisa, ainda não saiu. Então, ela trabalha nessa área. Ela tem um mecanismo que eles chamaram de reliance, tá o termo em inglês mesmo na resolução, em que ela vai aceitar decisões de outras agências regulatórias, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, agências que são parte do ICH. Isso é muito bom, que quando ela aceitar isso, ela pode colocar o projeto num processo de análise otimizado mais rápido. A gente ainda não sabe como é que vai ser esse processo otimizado, mas tem esperança. E a questão da aprovação por decurso de prazo está consignado aí na nova resolução.
E outra coisa super importante é que a partir de 30 dias que você coloca o processo na Anvisa, mesmo antes de ter o resultado final, você já pode iniciar o processo de importação. Você não pode começar o estudo, mas você pode começar a importação. Como o nosso processo de importação de insumos é lento, é difícil, bem complicado, é importante isso, porque antigamente você precisava ter a aprovação da Anvisa para começar o processo de importação, aí era mais 30, 60 dias. Agora, se tudo der certo, quando sair o resultado da Anvisa, você já pode ter o produto importado e começar o estudo mais rapidamente. O que está aí um pouco no ar? Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser crédito, pode ser investimento. A categorização de risco que a Anvisa propõe para aprovar mais facilmente os estudos não é uma coisa ainda subjetiva, não está bem definida. Como é que ela vai caracterizar o risco dos projetos? Tem várias formas de fazer isso, mas ela precisa dizer claramente como ela vai fazer isso. Outra coisa é que o patrocinador primário, ou seja, num estudo aqui do Instituto Gonçalo Muniz, o próprio instituto seja o apresentador do estudo na Anvisa. Se o estudo for feito por uma companhia farmacêutica, a própria companhia farmacêutica tem que apresentar o estudo na Anvisa e vai ser o responsável regulatório por aquele projeto. Hoje, muitas vezes, as empresas delegam isso para uma CRO, né? Que no Brasil a gente chama de ORPC, Organizações Responsáveis por Pesquisa Clínica. Hoje em dia, isso só pode ser feito se o patrocinador não estiver no Brasil, não tiver uma entidade legal no Brasil. Senão ele vai ter que ser essa entidade é que vai ter que apresentar o estudo para a Anvisa. E isso vale também quando for um estudo de iniciativa do investigador. O Dr. Edson tem um novo tratamento que vai resolver o problema do HPV no Brasil. Ele quer fazer um estudo clínico da iniciativa dele, ele tem que fazer o processo e submeter ao Anvisa. E o que ainda não resolveu? O dossiê que vai para a Anvisa, que a gente chama de DDCM, Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento, é muito burocrático. Ele tem um monte de informações que basicamente não tem pouco interesse para a pesquisa. Por que isso existe? Porque há 20 anos atrás, tinha um rapaz lá na pesquisa, na Anvisa, que é um amigo nosso, né? Se chama Sérgio Nishioka. Vou dar o nome da... E ele teve uma ideia muito boa. Mas, poxa, mas a pesquisa clínica vai servir para o registro. Então, vamos antecipar as coisas e vamos pedir já na pesquisa clínica o que depois vai ser importante para o registro, porque daí o técnico que revisar o material já conhece o produto, já pode fazer uma avaliação melhor. E foi realmente muito interessante. Só que hoje já é diferente, porque, primeiro, quem revisa a pesquisa clínica não é a pessoa que revisa registro. São grupos diferentes dentro da Anvisa. Segundo, a gente sabe que muitos estudos clínicos não chegam, muitas drogas não chegam até o registro, como eu já mostrei para vocês na aula anterior. Metade praticamente não chega no registro. Com isso, metade do que a Anvisa está revendo agora não vai ser registrado. Então, está fazendo um trabalho desnecessário. Então, o DDCM, que foi uma boa ideia, resolveu bastante coisa, mas hoje poderia ser modificado para ser muito mais simples. O prazo de 90 dias é 90 dias úteis. E como vocês sabem, a gente tem bastante feriado no Brasil. Não estou reclamando, eu adoro feriado, mas enfim. Isso vale também para as emendas. A análise otimizada, que vai ser mais rápida, mas exige a apresentação prévia do DDCM completo, o que significa que você, como patrocinador ou como investigador, vai ter todo o trabalho de fazer aquele dossiê, mesmo que depois ele seja analisado de uma forma mais rápida. E a Anvisa não conversa com outros órgãos, não tem um sistema de coordenação com o INEP, que vai trabalhar na aprovação,
com Cassex, que é quem importa medicamento, importa qualquer coisa, a própria importação. Então, as coisas são meio descoordenadas. Cada dia sem regulamentação da lei, a gente deixa de fazer um novo estudo. A gente deixa de envolver 150 participantes de pesquisa. A gente deixa de contratar 130 novos profissionais de pesquisa clínica. E a gente deixa de receber investimento de 8 milhões de reais por dia em que a gente não tem a lei regulamentada e funcionando. Então, assim, não é simplesmente uma vontade, quem sabe, né? Não, é muito importante para nós profissionais e para o país, né? Que isso seja feito de uma maneira célere, séria e bem visando realmente racionalizar os processos e tirar, aumentar a atratividade do Brasil para fazer esses estudos. Pesquisa clínica está em franca expansão no mundo todo. O Brasil só tem 2 a 3% dos estudos, mas a gente precisa, para conseguir aproveitar o nosso potencial, desenvolver nossa infraestrutura, descentralizar os centros, quer dizer, trazer mais estudos para regiões que tenham poucos estudos, porque a população está distribuída de uma maneira diferente, aumentar o nosso poder de captação, isso significa que nós todos temos obrigações de trabalhar nessa captação, incentivar os organismos nacionais, como o Instituto Gonçalo Luiz, a fazer mais estudos clínicos e trabalhar para que a nova lei realmente possa trazer os benefícios que ela foi criada para fazer. Eu paro por aqui, mas eu queria realmente ouvir um pouquinho de vocês, comentários, dúvidas, críticas, porque esse é um assunto que, para quem trabalha em pesquisa clínica, é de todo dia.